Gente, dando sequência aqui, inclinação de uma reta, página 43. Aqui nós daremos sequência no estudo da geometria analítica, né? Equação da reta. E dando continuidade, vamos lá. Pessoal, vou colocar duas situações aqui, ó, dois gráficos simples. Primeiro eu vou falar o que vem a ser o sentido positivo de uma reta, tá? Então, eu vou colocar aqui dois gráficos, dois planos, aliás, e nesses dois planos, ó, eixo X, eixo Y, X, Y, nós temos o seguinte, ó, uma reta aqui, pode ser essa reta, tá? Temos um ponto A, temos um ponto B. Essa reta ela é uma reta crescente, eu falo já sobre isso. Aqui eu tenho o ponto B e o ponto A. O que vem a ser o sentido positivo de R? R é a nossa reta nos dois casos, são duas situações, tá? O sentido positivo, pessoal, é o sentido em que nós partimos de um ponto qualquer da reta, de menor ordenada, até chegarmos no ponto de maior ordenada. Lembrando que a ordenada é o eixo Y, tá? Então, por exemplo, menor ordenada, maior ordenada. Então, partimos daqui para cá. Esse é o sentido positivo da reta. Já no segundo caso, ó, ponto de menor ordenada, que é o A, para B, ponto de maior ordenada. Esse é o sentido positivo, tá? E é uma nomenclatura mais específica, porque eu estou colocando, né, uma ideia do livro interessante para vocês saberem aí, tá certo? Beleza. Então aí, nossa ideia, pessoal, agora é trabalhar com a inclinação da reta. Agora, como obter a inclinação da reta? Isso aqui é só um detalhe a mais para acrescentar para vocês, tá? Vamos considerar novamente em um plano cartesiano. Vou até colocar aqui, ó, inclinação. Inclinação da reta. Então, eu tenho aqui, ó, um plano. Tá? E eu vou considerar uma reta aqui qualquer, tá? A inclinação da reta, uma reta R, por exemplo, nós vamos analisar nesse trecho do plano, ó. Pego aqui um pontinho laranja, estão vendo? Esse ponto aqui ele chama no livro de I, tá? Que é a semirreta I para o sentido X. Ele coloca assim no livro, na nomenclatura do livro, nada muito específico. Mas o que vem assim a inclinação da reta? Pessoal, eu considero apenas essa semirreta. A semirreta ela tem um começo e tem um fim. Ela tem um começo e não tem fim, né? Então aí, pessoal, nós estamos trabalhando aqui nessa região. Deixa eu colocar um verdinho mais clarinho aqui melhor. Ó, onde está laranja com verde ali, tá? Então o que acontece? A inclinação dela será sempre observada a partir do eixo X, no sentido anti-horário, até atingirmos a reta. Ou seja, a inclinação dessa reta R nada mais é do que esse ângulo alfa. Sempre que formos analisar a inclinação de uma reta, essa deverá ser feita no sentido anti-horário a partir do eixo X até atingirmos a reta, tá? Então, nesse exemplo, nós temos aqui que alfa, por exemplo, possui uma inclinação de alguma coisa entre 0 e 90 graus, tá? Porque nós podemos ter diversas situações. Uma outra possibilidade, por exemplo, seria, por exemplo, aqui, no caso em que a reta é uma reta decrescente. Deixa eu colocar aqui, ele não fala nada, né, no livro, mas olha aqui, gente. Bom, eu vou colocar lá depois para vocês, não tem problema. É uma coisa que eu sempre falo na equação reduzida e tudo mais, tá?
A gente vai trabalhar com isso também daqui a pouco. Já nesse caso aqui, pessoal, olha lá. Partindo de x até atingirmos a reta. Nesse caso, nós temos que alfa varia de 90 graus a 180. Tá ok? Então, isso indica, nesses dois casos aqui, eu vou até já ir colocando, nunca é demais, né? Quando acontecer uma inclinação desse tipo, alfa variando de 0 a 90, nós dizemos que a reta ela é crescente. Ou seja, alfa pertence ao primeiro quadrante. Lembra lá da circunferência trigonométrica? Então, um arco variando de 0 a 90 graus é todo arco pertencente ao primeiro quadrante. Então, aí por isso que eu associo a reta crescente. Por quê? Conforme eu percorro a reta, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, tá? Agora, no segundo caso, quando alfa varia de 90 a 180, eu já tenho uma reta, o quê? Decrescente. Porque quanto maior o x, menor o y. Ela vai descendo. O sentido positivo dela é o contrário, tá? O sentido positivo dessa reta tá aqui, ó, daqui para cima. A outra daqui para baixo, daqui para cima também. Tá, ok? Então aqui eu já tenho o alfa pertencente, alfa pertencente ao segundo quadrante lá na circunferência trigonométrica, tá certo? Então, mais para reforçar essa ideia. E existem mais dois casos, gente, que são esses aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. Eixo Y, eixo X, que seria o caso em que a reta é horizontal. Nesse caso, eu tenho uma reta horizontal. Ou constante. Estamos tirando foto. Ó, papai tá gravando, tá? O que aconteceu? Eu não vomitar. Eu não vomitei, não. Então tá bom, quer falar um oi aqui? Fala um oi ali, ó. Oi. Oi, gente. Manda um beijo, fala. Ei, Juju. Eu já vou lá, tá bom? Só um pouquinho. Pessoal, então, ó, desculpa aí, né? Uma tensãozinha. Ó, então, uma reta horizontal ou uma reta constante. Tá ok, gente? Tá. Nesse caso, pessoal, o alfa, ele é igual a 0 grau. Por quê? Porque eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Como a inclinação ocorre a partir do eixo x, né? O eixo x está aqui embaixo, nesse braço aqui, tá? E ela está aqui. Ou seja, então não tem inclinação, 0 grau. Por isso que o ângulo determinado aqui é 0, tá certo? E no quarto e último caso, nós teríamos uma reta o quê? Vertical, né? Faltou ela. Eixo X, eixo Y. Então, aí eu tenho uma reta vertical, tá? Independentemente de onde ela passa, qual é o ponto de abscissa dela, não tem problema. O nosso ângulo aqui, alfa, nesse caso é 90 graus. Então, aqui eu tenho alfa igual a 90. Beleza? Lembrando que quando ela é vertical, a reta existe sua equação, porém não está estabelecido, ou dentro do conjunto de funções, né, dentro das funções, ela não existe. Tá? Então, lá dentro ela não existe. Aqui, normal. Tá bom? Pode tirar um print aqui. E nós vamos lá para o cálculo do coeficiente angular. Beleza. O que é o coeficiente angular da reta? Coeficiente angular da reta, ou, tem um outro termo aqui, gosto desse termo também, ou declividade, ou declividade da reta, que é a mesma coisa, tá?
O coeficiente angular da reta, gente, ou simplesmente declividade da reta, é um número real, m, definido por m, que nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação da reta. Simples, simples de tudo. Meu fio tá balançando aqui, tá tremendo tudo, tá? Então, o coeficiente angular da reta, gente, nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Então, eu preciso saber o ângulo de inclinação para calcular o nosso coeficiente angular. Então, vamos lá, vou fazer um pouquinho menor aqui, ó. Mesma coisa, temos 4 situações. Quais são elas? Uma reta, por exemplo, aqui, crescente, ó, aqui, ângulo alfa, tá? Alfa, ele é agudo, tá? Com isso, o m, que é o coeficiente angular dessa reta, é a tangente de alfa, que será um valor o quê? Positivo, que é maior que zero, ok? Já nesse segundo caso, por exemplo, em que eu tenho, aqui é o primeiro caso, né, gente, é uma reta crescente, ó, tá? Vou até colocar coeficiente angular, reta crescente. É bom porque em função a gente usa muito esse conceito, né? Eixo X, eixo Y. Pessoal, não vou colocar eixo X, eixo Y, não, porque estou perdendo muito tempo com isso. Aí eu tenho uma reta aqui, por exemplo, ó. Esse é o nosso ângulo alfa. Então, aqui nesse caso, teríamos... Deixa eu só dar uma puxadinha aqui. Que alfa é obtuso. Ele tem uma medida entre 90 e 180. E o seu coeficiente angular é a tangente de alfa, que será um número menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Então, quando o coeficiente angular for negativo, você vai associar a uma reta decrescente. Então, reta decrescente. Tá? E mais 2 casos. Nesse caso aqui, peraí, olha, em que eu tenho uma reta horizontal, vertical, vou colocar vertical primeiro, tá lá. Se a reta é vertical, gente, vocês se lembram lá na trigonometria que não está definida a tangente de 90? Tá? Não está definido tangente de 90 graus. Ok? Porque o ângulo é reto, não existe tangente de 90. O eixo das tangentes está aqui, o eixo dos senos está aqui, eles são paralelos, tá? Então não se define. Então, nesse caso, quando vocês se depararem com uma situação, não dá para calcular o coeficiente angular, ou vai dar alguma coisa sobre zero, vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco, é porque a reta é vertical, tá bom? Então toma cuidado aí. E por fim, gente, na reta horizontal, mesmo esquema. Só que aí eu teria o quê? Essa é a nossa reta R. O alfa é zero, tá? E o nosso M é a tangente de zero, que é zero. Então, quando o coeficiente angular for zero, você tem uma reta horizontal. São alguns casos particulares, tá ok? Se não está definido aqui, gente, não existe, tá? Mesma coisa. Bom, agora como que eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Então, cálculo do coeficiente angular.
de uma reta a partir de dois de seus pontos, né? A partir de dois de seus pontos. São dois casos. Quando eu tenho o ângulo de inclinação. 2, quando eu tenho dois pontos conhecidos dessa reta, tá certo? Então, são duas situações distintas. Vamos lá. Conhecidos os dois pontos, gente, ó, vou montar um planinho aqui. Simples de tudo, viu? Eixo X, eixo Y. Tá aqui nossa reta, pumba. Então, eu tenho, por exemplo, um ponto A, XA, YA. E um ponto B, XB, YB, tá? Nós não vimos aqui que o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação? O nosso ângulo de inclinação é esse alfa em azul, tá? Se eu pegar a partir de A e traçar uma paralelinha ao eixo X, ó, eu monto aqui um triângulo retângulo, tá? Eu faço... E esse ângulo alfa, ele está aqui também, porque são ângulos correspondentes, né? Duas paralelas, uma transversal, nós temos ângulos ali correspondentes. Esse segmento aqui, ó, como nós já vimos lá atrás, nada mais é do que YB menos YA. E esse outro segmento aqui, XB menos XA. Então, eu pegaria, por exemplo, vou chamar esse ponto de D, no triângulo ABD, o que eu faria? O M dessa reta, na verdade eu tenho que inverter aqui, mas tudo bem. Ó, deixa eu jogar agora. O M dessa reta não é a tangente do ângulo de inclinação? Pois bem, a tangente do ângulo de inclinação... Eita, mas o negócio aqui tá... Desculpa aí, gente, caiu aqui, nem vi. Faz parte, ó. Eu não vi que tava desenquadrado. O M é a tangente de alfa, certo? Como é que coisa? Tangente de alfa, beleza, tá aí. A tangente de alfa, vamos supor que eu não conheço alfa, mas eu conheço dois pontos. Se eu pegar nesse triângulo ABD, como eu falei, ABD, eu aplico essa tangente de alfa nele. Tangente de alfa ali no triângulo ABD nada mais é do que YB menos YA sobre XB menos XA. É isso. Simplesmente isso. Tá? Então, conhecidos dois pontos dessa reta, é possível calcularmos o coeficiente angular dela a partir desses dois pontos. Ou seja, faço YB menos YA sobre XB menos XA. Só observem a questão da ordem. YB menos YA sobre XB menos XA. Eu poderia fazer ao contrário, não tem problema. YA menos YB, só que aí eu também tenho que inverter o X sobre XA menos XB. Ou seja, não tem problema, desde que você estabeleça o mesmo critério nos dois casos, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. Tá ok, gente? Então, tranquilo. Esse coeficiente angular positivo, reta crescente. Negativo, reta decrescente. Tá? Então, cuidado com mais esse detalhe. Então, é possível, sim. Costumamos dizer, né? Que a tangente de alfa é delta y sobre delta x, mantendo uma respectiva ordem aí, tá? YB menos YA, pode ser C e D, pode ser B e D, YD menos YB,
sobre xd menos xd. Tá bom? Beleza. A partir daí, nós temos o que nós chamamos de equação reduzida de uma reta, tá? A equação reduzida da reta, gente, nada mais é do que a função do primeiro grau que eu dei para vocês. Porém, eu vou explicar de uma outra forma. Deixa eu, tira um print aí, não vou ficar apertado não, vou lá para a próxima, tá? Próxima página. O que acontece? Lembra que eu falei na função que eu tenho os coeficientes angular, coeficiente linear? Olha aqui. Não acredito. Meu, o negócio aqui tá maluco. Voou. Tô vendo que tá tudo torto aqui, sabe? Meu, voou. Celular. Nem mexi, vocês estão vendo. O negócio tá tão pesado aqui que vocês não têm noção. Ó. Vamos lá. Beleza, pessoal? Desculpa aí, viu, o pulo aí. Vai dar um susto na galera aí. Estranho. Coisa mais louca. Tá bom, desculpa aí, tá? Acontece. Erros de gravação, né? Só que esse erro vai permanecer porque eu não vou cortar, não. Vocês gostam, né? Tá bom, vou dar uma descontraída, tá? Gente, vamos lá. Equação reduzida da reta. Pessoal, vamos considerar um ponto P, XY, e um ponto Q, 0, N. Por que o ponto Q? O ponto Q, gente, vocês estão percebendo que ele é um ponto do eixo Y, né? X, Y. Então, nosso ponto P é um ponto qualquer, tá aqui, vou colocar aqui mais ou menos, ó. P, X, Y, deixa eu fazer o contrário. Essa é a reta, tá? Melhor marcar a reta primeiro. E o ponto Q está aqui, ó. Esse é o valor N, tá? Então, eu tenho um ponto P, que é um ponto da reta. Deixa eu só arrumar aqui. E o ponto Q, que também é um ponto da reta. São dois pontos da nossa reta, tá? Beleza, parece que tá estranho esse negócio. Pessoal, como que eu calculo o coeficiente angular a partir desses dois pontos dados? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação que nós não temos, que seria esse aqui, tá? Ou, o que eu vou fazer? YP menos Y de Q, que são os dois pontos conhecidos ali, sobre XP menos XQ. Ou seja, o nosso M, deixa eu só colocar aqui de outra forma. Ó, isso aqui é o M, tá? Isso é o M. Ou seja, M é igual a Y menos o Y de Q, que é N, sobre X menos o X do ponto Q, que é 0. X menos 0 vai dar X. Se eu pegar esse X que está dividindo e passar lá multiplicando, XM é igual a Y menos N. Ou seja, Y é igual a MX mais N. Tcharam! Temos aqui a equação reduzida da reta. Olha que bacaninha.
essa é a chamada equação reduzida da reta. Isto é, para encontrarmos essa equação reduzida, vocês estão vendo? Ó, y é igual a mx mais n. Quem é m? O m é o nosso coeficiente angular. O n é o nosso coeficiente linear, que é a intersecção, que eu já falei. Intersecção com o eixo x, tá? Esse é o n. De qualquer forma, pessoal, eu preciso de 2 pontos aqui. O que pode acontecer é, nesse caso, nós podemos ter um ponto e o coeficiente angular, ou o ângulo. Tem exercício que dá o coeficiente angular. Tem exercício que eu tenho que calcular o coeficiente angular, ou através de 2 pontos, ou através do quê? Do ângulo de inclinação, aplicando a tangente, tá? Então, mais esse detalhe aí. Ai, mas já é um outro tipo de equação? Sim. Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Escolhe uma, querido. Ou querida. Brincadeira, tá? Escolhe uma equação. Geralmente a gente trabalha com essas duas, tá? Geralmente, o que eu faço? Quando eu tenho 2 pontos, eu uso determinante. Acontece que tem ponto que é dado em função de uma raiz, é dado com fração. Meu, aí já não compensa determinante, aí eu já sigo para esse caminho, tá? Então, você é quem vai definir o que é melhor. Nossa, eu consegui com o tico aqui. É o que é melhor você fazer, ok? Então, essa é a chamada forma reduzida ou equação reduzida da reta. E ela tem, gente, a mesma característica da função. Lá atrás, inclusive, eu falei que a função estava definida dessa mesma maneira. Só que a função, na verdade, ela pode ser chamada de ax mais b. Geralmente, quando a gente trabalha mesmo em função do primeiro grau, os coeficientes de x e de y nós chamamos de a e b. Gente, eu só estou mudando a letra, não muda nada. Nada. Ok? Então, essa reta é uma função. Então, você já sabe. O que é legal dela? Sabe o que é legal? Quando você observa a reta, por exemplo, ó, y igual a 2x menos 5. Meu, só de olhar para ela, eu já sei que qual o coeficiente angular dessa reta? Coeficiente angular. 2. 5 menos 5. Coeficiente linear. 2 é positivo, eu já sei que a reta é crescente e pronto. Menos 5 é o ponto que ela intersecta o eixo y, lá no menos 5, né? Sentido negativo. Olha quantas informações nós temos, tá bom? Então, gente, ó, para fechar, nós vamos discutir aqui uma questão, na verdade 2 ou 3. Gente, eu tô tentando ser rápido, mas ó, eu tô vendo, já deu 28 minutos de aula. Eu ia fazer aulas curtas, mas não adianta eu ter 5 aulas de 15 minutos. Então, tô fazendo aí, pessoal, 45, 50 minutos mesmo, não tem como fugir disso, tá? Depois eu vou dimensionando um tempo ideal para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá, ó. Deixa eu ver se não ficou nada para trás. Tá, então eu vou fazer a questão 28. Olha aqui que bacaninha. Gente, esse bagulho é minha cachorra, que ele tem 12 anos. Que ela fica se mordendo aqui, que nem uma louca. Velhinha. Obesa que só ela. Ó, questão 28 está na página... Nossa, acho que aumentei muito aqui. Ih, que louca. Vina! É surda. Vina!
agora eu escuto. Surda e cega. Ela enxerga só de perto, a hora que ela bate, só enxerga. Gente, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, parece que tá caindo de novo essa jossa. Pessoal, ó, as retas RS intersectam, página 49, tá? Intersectam-se em ponto de abscissa 2. Intersecção das duas, tá? Tá aqui no 2. Determine o coeficiente angular de S. Tá. S é a reta verde. Então, na letra A, eu tenho esse ponto, que eu vou chamar de A. Então, ponto A. Olha o que eu vou ter que fazer, gente. O ponto A, eu só sei que o x dele vale 2. E o y de A eu não conheço. Tá? Eu peguei essa questão justamente por isso, ó. O x dele vale 2, o y eu não conheço. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a equação da reta R, que é essa vermelha, porque ela passa por esse ponto aqui e por esse. Então, eu tenho os dois pontos correspondentes a ela. Tá? Posso usar determinante ou posso simplesmente usar a equação reduzida. Eu vou pela reduzida para vocês verem como que eu faço. Tá? Então, primeiramente, nós vamos encontrar... vou até apagar o ponto A aqui, que eu não vou ter como usar ele primeiro. Eu quero a equação de R. Tá? Bom, como eu tenho dois pontos, que é o ponto B, 5 meios, 0, e o ponto que eu vou chamar de C, 0 e 5, eu vou calcular o coeficiente angular dessa reta. A gente costuma indicar assim, ó, MR. Então, eu pego lá YB, que é 0, menos 5, que é o Y de A, sobre XB, 5 meios, menos 0. Ou seja, menos 5 sobre 1, dividido por 5 sobre 2. Multiplico os extremos e os meios, vamos ter menos 10 dividido por 5, que dá menos 2. Então, o nosso MR, eu indico o M, que é o coeficiente angular, e o R da reta R, porque eu vou trabalhar com a reta R, reta S, reta T. Então, indiquem quem é o coeficiente de quem para a questão de organização. O coeficiente de R é menos 2. Só que se vocês olharem lá, o coeficiente linear da reta R, é o 5, que seria o N. E o N é 5. De onde eu tiro isso? Pelo gráfico. Essa informação eu tirei do gráfico. Portanto, a reta R tem equação reduzida y igual a m menos 2x mais 5. Pronto. Olha que simples. Tá? Calculei o coeficiente angular. O linear eu já tinha, porque é a intersecção com o eixo y, conforme eu já disse aqui. Montei a equação reduzida. Rômulo, quero montar a equação geral. O que eu faço? Ó. Quer geral? 2x mais y menos 5 igual a 0. Pronto, essa é a geral. O que eu fiz? Passei menos 2x que estava negativo e mais 5, passa para o primeiro membro, igual a 0. Pronto. Tenho a geral, quero passar para a reduzida. Isolo o y. Tá? Beleza. Dessa forma, gente, nós já temos aqui a equação de R, que é y igual a menos 2x mais 5. Ótimo. Eu quero o ponto A. O ponto A, vou até colocar aqui, ó. Como A pertence a R, temos o A tem abscissa 2 e aqui eu tenho um y de A. Ou seja, se ele pertence à reta, gente, substitui o ponto na reta,
troco o x por 2. Então, eu vou ter lá que y de A é igual a menos 2 vezes 2 mais 5. Menos 4 mais 5, y de A vale 1. Portanto, o ponto A, 2, 1. Beleza? Temos o A, 2, 1. Tudo isso para chegarmos no coeficiente angular de S. Agora eu tenho condições. Gente, meu espaço está pequeno, tá? Então, para responder o item A, eu comecei aqui. Vou colocar aqui, ó, primeiro. Segundo passo. Aí, para não mudar a página e ficar confuso para vocês, eu vou colocar aqui, ó, terceiro passo, tá? O coeficiente angular de S. O coeficiente angular de S, eu vou usar o ponto A, 2, 1, e o ponto O, 0, 0, tá? Então, o coeficiente angular de S, MS, y de O, né? 0, menos y de A, que é 1, sobre 0 menos 2, ou seja, meio. Portanto, o coeficiente angular de S, meio positivo. Tá lá. Que é o que eu queria. Simples, né? Escreva a equação de S em suas formas reduzida e geral. Tá. Eu já não tenho o coeficiente de S angular? Sim. Simples, ó. Na letra B, vou colocar aqui ao lado. Opa, aqui vai aparecer o vídeo. Então, aqui, ó, letra B. É curtinho. MS é meio. Essa reta S, ela intersecta o eixo Y no zero. Então, seu coeficiente linear, N, é 0. Portanto, equação de S, Y igual a coeficiente angular meio vezes X mais 0, nem precisa colocar. Como ele pede a forma geral, essa é a reduzida. Passa o Y para lá, vai ficar x sobre 2 menos y igual a 0. E aí, gente, eu vou dar uma dica aqui, ó, multiplica sempre, nunca deixa como fração, multiplica por 2 para cancelar essa fração, tá? Então, aí vai ficar x menos 2y igual a 0. Essa é a geral, tá? E essa é a reduzida. Pronto, estão lá as duas, bonitinhas. É a mesma coisa, só o formato delas que diferenciam uma da outra, tá? Beleza, gente? Tira um printzinho aí, ó. Deixa eu tirar a página inteira. E aí, gente, eu peguei mais uma questão. Olha, eu ia fazer... Vamos ver o que dá. Pessoal, na próxima página, na 51, ele fala da função afim e a equação reduzida. Na verdade, eu já falei sobre isso, tá? Já falei com outras palavras, mas eu falei a mesma coisa. Tá bom? Então, não vou nem passar por ali de novo. Eu falei que a reta é crescente quando A é positivo, quando, né, aqui o coeficiente angular é positivo, que ela é decrescente quando ele é negativo. Ele fala a mesma coisa, tá? Ó, vai ficar um pouquinho mais extenso, porque depois eu vou fazer uma questão de função. Mais uma, ó. Essa daqui. Bom, nessa daqui, pessoal, escreva a equação do feixe de retas que passam por P.
Feixe de retas que passam por P, menos 1 e 3. Ele deu um exemplo lá atrás, mas por causa de tempo eu não passei por ele. Tá? Então eu vou fazer com vocês aqui justamente para vocês entenderem como que funciona. A seguir, obtenho uma equação geral da reta desse feixe que... Bom, vamos lá. O que seria esse feixe? Um feixe de retas, ó, eu tenho aqui no plano... x, y, tá? Ponto P, menos 1 e 3. Esse é o ponto P. O feixe de retas são todas as retas que passam por P. Porque ele não definiu qual a inclinação delas, né? Então, ó, todas as retas que passarem por P formam um feixe de retas que passam por P. Todas essas, olha lá. Ou seja, quantas existem? Infinitas retas que passam por P, tá? Acho que já deu para entender, né? Só toma cuidado com uma delas, que é essa daqui, ó, roxinha, ó. Ficou meio torto, mas... Tá? Menos 1. Beleza? Só toma cuidado com ela. É a única que eu consigo definir, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular o feixe de retas? Eu considero um ponto P genérico pertencente a essas retas. Ponto P, xy. Aqui tem um 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 ponto P, xy. E assim vai, tá? O que eu vou fazer? Coeficiente angular do feixe. Tá? O coeficiente angular do feixe, eu vou usar o ponto P e um ponto genérico. Aliás, o ponto P ele deu, né? Eu teria que usar aqui como ponto Q, ó. Tá? Pessoal, é ponto Q. Ponto Q. Eu já estou batendo biela aqui. Ponto Q. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o coeficiente angular normal. O y menos o y de P, que é 3, sobre x menos 1 vira mais 1. Cuidado com o jogo de sinal. X menos x de A menos x de B. X de um ponto menos o x do outro. Como o x do ponto é negativo, então eu faço o jogo de sinal menos e menos. Esse é o nosso coeficiente angular. Ou seja, não tem como não ficar em função dele. Tá certo? Porque eu só tenho um ponto, não dá para calcular um valor numérico para ele. Isso significa que y menos 3 é igual a m que multiplica x mais 1, é uma equação do feixe. Tá certo? E, pronto, tá aí. Agora, para cada m eu vou ter uma única reta. Se eu estipular um ponto específico, mais um ponto específico, que é o que ele fala, passa também... ou, né? X igual a menos 1. Ou ainda, x mais 1 igual a 0, que é essa reta vertical aqui, ó. Reta vertical eu defino ela assim. Ela não passa pela abscissa igual a menos 1? Então, x igual a menos 1. Tá? Geral, passo menos 1 para o primeiro membro, fica x mais 1. Simples, né? Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Já vou parar. Ó. Agora, como que eu faço para calcular a equação geral da reta que passa também na letra A pelo ponto 2 e menos 1? Aí fica fácil, ó. Por quê? Porque eu já tenho a equação y menos 3 igual a m que multiplica x mais 1. Substitui o x por 2, o y por menos 1. Ó. Menos 1 menos 3 igual a m vezes 2 mais 1. Aqui dá menos 4 igual a 3m. m igual a menos 4 terços. Tá? Então, m igual a menos 4 terços. Substitui o m ali. Y menos 3 igual a menos 4 terços vezes x mais 1. Gente,
faz a distributiva, ele pediu a geral, né? Y menos 3 igual a menos 4 terços de x menos 4 sobre 3. Multiplico tudo por 3. 3y menos 9 igual a menos 4x menos 4. Pronto. 4x mais 3y passa menos 4 para o primeiro membro. 4 menos 9, menos 5 igual a 0. Essa é a reta que passa pelo ponto P, menos 1 e 3, e passa pelo ponto 2 e menos 1. Tá bom? E aí, gente, é a mesma coisa. Ó. Possui declividade igual a menos 2, só um pouquinho. Significa que o m é menos 2. Passa pela origem, significa que você vai considerar o 0, 0 como ponto, também pertencente à reta. Substitui na equação, acha o m, substitui o m, faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Forma ângulo de 60 graus. Qual que é a tangente de 60? Tangente de 60, aplica a tangente de 60, raiz de 3, né? Então você já tem o m. É só substituir tudo aqui, ó. Só achar o m e substituir nessa reta, que você já determina todas essas que eles pedem. Beleza? Pessoal, urgência ali. Um beijão, valeu, até a próxima.